No dia 4 de setembro de 2025, o governo do Nepal apertou um único botão e em poucas horas 26 redes sociais foram bloqueadas no país inteiro. Facebook, YouTube, WhatsApp, o X, LinkedIn, Reddit, Signal, Snapchat, todas de uma vez, fora do ar. A justificativa oficial: combater a desinformação, garantir a ordem, soberania, proteger a democracia. Essa democracia. E o que aconteceu? Milhares de jovens foram às ruas. A polícia reprimiu com violência. Pelo menos 19 pessoas morreram em confrontos. Prédios públicos foram incendiados. Até o parlamento e a Suprema Corte foram atacadas. O exército precisou ser chamado e no fim o primeiro-ministro caiu. E agora eu quero que você imagine: e se amanhã o Brasil fizer o mesmo? Se o seu WhatsApp não abrir, se o seu YouTube der tela preta, se o Instagram sumir, você aceitaria em silêncio ou ia reagir também? E o que aconteceu no Nepal não é um caso isolado, é um aviso, um sinal claro de como funciona o manual dos governantes autoritários no século XXI. Eles não começam com ataques nas ruas, eles não precisam prender todo mundo de cara, eles começam controlando a informação e fazem isso usando sempre a mesma desculpa: é para proteger você. No Nepal foi para combater a desinformação, na Rússia foi para combater a espionagem, na China foi para proteger a segurança nacional, na Venezuela foi para defender a revolução. No Brasil, o discurso é o mesmo: para proteger a democracia. A democracia no Brasil. Os últimos 3 presidentes foram presos. Puta, que democracia, cara. Mas a pergunta que fica é: será que é isso mesmo? Ou será que por trás desse discurso está o desejo de ter o poder absoluto sobre o que você pode ou não falar? E no Brasil, essa história não começou ontem. O terreno já vem sendo preparado há anos. Primeiro, o Marco Civil da Internet, que foi vendido como a Constituição da Internet, mas já abriu as portas para o controle estatal. Depois, o PL das fake news, que parecia inocente, mas escondia mecanismos perigosos de censura. Entre uma lei ou outra, vimos o STF assumir poderes cada vez maiores sobre conteúdos online, com a decisão polêmica que tiraram do ar páginas inteiras. E mais recentemente vimos o episódio do vídeo do Felca, que virou bandeira para políticos e ministros. E aqui eu preciso ser muito claro: eu não estou dizendo que o vídeo do Felca não é sério ou não merece a atenção. Muito pelo contrário, um tema grave que precisa ser discutido com responsabilidade. Mas o problema é que no Brasil todo episódio vira desculpa para mais controle. Toda crise vira pretexto para expandir o poder do governo sobre as redes. E essa é a questão central. Será que estamos prestes a ver o mesmo filme que passou no Nepal começar a rodar aqui no Brasil? No Nepal, o governo acreditou que o povo aceitaria em silêncio, achou que poderia apertar o botão, desligar a internet e calar a voz dos cidadãos. E pronto. E errou feio, errou grosso feio. A juventude saiu às ruas, arriscou a vida e mostrou que não se deixa calar. No Brasil, ainda estamos anestesiados. Há uma sensação de que isso nunca vai acontecer aqui. Mas eu te digo, a questão não é se o governo vai tentar censurar. Ele já tentou várias vezes. E a questão é, até onde nós vamos deixar? E aqui está o primeiro grande alerta: não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar 100% no governo. A história já mostrou no Brasil e lá fora que confiar cegamente em quem está no poder é o primeiro passo para perder a liberdade. E vamos à prova
prática. Nepal, setembro de 2025. 26 redes sociais bloqueadas de uma vez. A população acordou e não conseguiu se comunicar, não conseguiu trabalhar, não conseguiu se organizar. O que parecia impossível aconteceu em questão de horas. Agora eu pergunto, e se fosse aqui no Brasil? Imagina você acordando e não conseguindo abrir o WhatsApp para falar com a sua família. Imagina o Instagram fora do ar, o YouTube vazio e o X bloqueado. Parece exagero, mas não é, porque no Brasil a mesma desculpa já está sendo usada. No caso do vídeo do Felca, a narrativa foi clara. Precisamos de mais regulação, precisamos de mais controle. E aí que está o ponto. O problema não é se o vídeo é verdadeiro ou falso. O problema é o oportunismo político que transforma cada episódio em arma contra a sua liberdade. E aqui entra o discurso de Lula. No último 7 de setembro, diante da nação, ele reforçou a necessidade de regular as redes sociais, dizendo que é preciso controlar o fake news e proteger a democracia. A democracia, vamos proteger a democracia do Brasil. Mas, vamos ser sinceros, esse é exatamente o mesmo discurso usado por todos os governos que caminham para a censura. E aqui vai a minha opinião direta. Quando eu olho para os governos que o Lula sempre admirou, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, vejo sempre o mesmo padrão. É um padrão. Essa história já foi escrita, cara. Tá na nossa cara, é só você ver. Usaram a promessa de regulação para impor censura total. Usaram a desculpa da proteção para conquistar o poder absoluto. Quem ignora esse fato não está sendo neutro, está sendo ingênuo. E ignorar os fatos não é apenas ingenuidade, é uma burrice. A rede social é sua, mas a amordaça é deles. A história é clara. Na China, o grande firewall controla tudo que entra e sai. O cidadão vive dentro de uma bolha digital criada pelo Estado. Em Cuba, bloqueios seletivos garantem que apenas a versão oficial dos fatos cheguem até o povo. E já na Rússia, os jornalistas são perseguidos e redes sociais são monitoradas de perto pelo governo. Na Venezuela, opositores são presos, jornalistas são calados e a internet é vigiada. E no Nepal, em setembro de 2025, a tentativa de censura total explodiu nas ruas. Agora olhe aqui para o Brasil, olhe os discursos. Olhe para a tentativa de regulação. E a pergunta é simples: será que vamos repetir o erro ou aprender com a história? E as plataformas já têm mecanismos para lidar com conteúdos problemáticos, entendeu, né? Existem denúncias, existem banimentos, existem algoritmos que bloqueiam ódio ou violência. O problema não é a falta de ferramenta, o problema é que os governos não se contentam em deixar que a sociedade se autorregule. E eles querem mais, cada vez mais, eles querem o poder absoluto de decidir o que você pode ou não dizer. E aqui eu repito, não podemos ser ingênuos ao ponto de acreditar 100% no governo. Não podemos ignorar o que já aconteceu nas ditaduras que Lula admira. Não podemos fechar os olhos e fingir que aqui vai ser diferente. Não vai, cara. Porque ignorar a história não é inocência, é burrice. E no Brasil, ignorar os fatos pode custar a nossa última liberdade, a liberdade de expressão. E hoje o exemplo foi o vídeo do Felca. Amanhã
pode ser o seu post, a sua crítica, a sua voz. A liberdade de expressão é o último muro que separa você da tirania. E eu quero deixar isso claro. Governos sempre querem mais poder, sempre querem controlar mais, sempre querem calar quem pensa diferente. O que aconteceu no Nepal foi um aviso. E a pergunta que fica para o Brasil é simples. Nós vamos aceitar calados ou vamos reagir como o povo do Nepal, que mostrou que não se deixa calar? Então, comenta aqui embaixo. Você acredita que o Brasil reagiria ou que aceitaríamos a mordaça digital? E se você quer entender como governos usam crises como desculpa para avançar sobre a liberdade, assista no meu card alguns vídeos meus. E no Nepal, a juventude foi às ruas, enfrentou gás lacrimogêneo, arriscou a vida e derrotou a censura. No Brasil, a história ainda está sendo escrita, mas eu deixo aqui a última reflexão. Não seja ingênuo. Todo governo sonha em calar seus críticos. Todo governo usa desculpas da proteção para conquistar mais poder. E todo povo que ignora os sinais da história acaba silenciado. E não ignore os fatos, porque ignorar as ditaduras que Lula admira não é inocência, é burrice. E eu sou Thiago Bordon e eu fico por aqui. Um abraço.